A serpente, no Gênesis, é um dos personagens mais intrigantes das Escrituras. Ela não só engana os primeiros seres humanos, mas também é uma representação física de algo muito maior. O diabo, Satanás, o grande adversário de Deus. Essa narrativa bíblica está conectada a mitos e culturas antigas do Oriente Próximo, mas ao mesmo tempo vai além ao revelar uma batalha espiritual em que Satanás tenta subverter o plano divino. Vamos explorar em profundidade quem era essa serpente, como surgiu, as influências culturais e qual é o plano de Satanás desde o Éden até a vinda do Anticristo. No Gênesis capítulo 3, a serpente é descrita como o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus havia criado. Essa astúcia não era simplesmente uma característica natural, mas um indicativo de sua conexão com forças espirituais malignas. Ela enganou Eva ao questionar a ordem divina. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Essa pergunta revela a estratégia subversiva de Satanás. Ele plantou a dúvida no coração da humanidade, começando sua tentativa de separar os seres humanos de Deus. Essa pergunta aparentemente simples, feita pela serpente, carrega uma profundidade estratégica. A primeira ação de Satanás não foi um ataque direto contra Deus ou contra os humanos, mas uma sutil distorção da verdade. A pergunta plantou uma dúvida fundamental no coração de Eva, questionando a bondade e a confiabilidade de Deus. Ao reverter a ordem original de Deus, que havia permitido que Adão e Eva comessem de todas as árvores, exceto uma, Gênesis 2, capítulo 16 e 17, Satanás reformula a questão de modo a sugerir que Deus estaria limitando injustamente sua liberdade. Uma das passagens mais intrigantes e frequentemente subestimadas do Gênesis é a interação entre Eva e a serpente. O texto bíblico sugere algo que pode soar surpreendente para muitos. Antes da queda, essa serpente não era apenas uma criatura astuta, mas tinha a capacidade de falar e muito provavelmente andar. A serpente fala com Eva de maneira direta, articulada, e Eva não reage com espanto, como se aquilo fosse algo anormal. Isso indica que no contexto do Éden, essa criatura possuía capacidades extraordinárias, que foram drasticamente alteradas após a maldição. Essa serpente, descrita como mais astuta que todos os animais selvagens, Gênesis 3:1, não se arrastava pelo chão como conhecemos hoje. O próprio castigo que Deus impôs a ela nos revela essa verdade oculta. Porquanto fizeste isso, maldita és entre todos os animais, domésticos e selvagens. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. Esta sentença nos leva à conclusão lógica de que antes da maldição, a serpente não se movia arrastando-se. Ela provavelmente tinha algum tipo de locomoção diferente, o que levou muitos estudiosos e rabinos antigos a sugerirem que a serpente andava ereta, possivelmente com membros ou até asas, como algumas representações iconográficas antigas sugerem. A ideia de uma serpente que falava e andava adiciona uma camada de complexidade a essa narrativa já mística. Se formos além, algumas tradições judaicas e interpretações rabínicas acreditavam que a serpente não era apenas astuta, mas também dotada de uma inteligência incomum, quase como uma criatura semidivina ou intermediária no mundo natural. Alguns textos rabínicos até sugerem que a serpente poderia ter sido um dos animais mais gloriosos no Jardim do Éden, belo e imponente, até que Satanás a usou para seus propósitos malignos. No entanto, quando Deus pronuncia o veredicto sobre a serpente, tudo muda drasticamente. Aquele ser que um dia poderia se mover livremente pelo jardim, agora é condenado a rastejar sobre o ventre. Isso sugere uma degradação total de sua existência.
de uma criatura possivelmente ereta e majestosa a um símbolo de humilhação e submissão. O ato de rastejar sobre o ventre carrega a ideia de degradação contínua, uma lembrança constante de sua traição e do papel que desempenhou na queda da humanidade. Além da condenação física de ter que rastejar, há outro aspecto crucial da maldição que muitas vezes passa despercebido: o silêncio. A serpente que antes falava, que foi capaz de enganar Eva com sua astúcia verbal, agora é amaldiçoada ao eterno silêncio. Não há mais fala, nem astúcia articulada. A serpente, que usou sua língua para distorcer as palavras de Deus e enganar a humanidade, teve sua voz tirada para sempre. Esta mudez forçada é um símbolo poderoso da punição que Deus impõe às criaturas que ousam desafiar sua soberania. A serpente, que falou em nome de Satanás, agora está condenada ao silêncio eterno. A transformação da serpente serve como um poderoso lembrete do julgamento de Deus. A serpente, que antes se movia livremente e falava, agora está condenada a rastejar no pó e viver sem voz, sem liberdade. Esse ato de rastejar é também simbólico do papel de Satanás, como um ser submisso ao julgamento de Deus, forçado a operar nas sombras, sem a glória que um dia poderia ter possuído como um anjo. O pó, mencionado na maldição, é frequentemente associado à morte e à decadência. A serpente, que trouxe a morte ao mundo por meio da tentação, agora é forçada a comer o pó, uma imagem de sua eterna humilhação e de sua conexão com a morte. Ela não apenas foi punida fisicamente, mas também espiritualmente, tornando-se um símbolo eterno da derrota do mal. A maldição da serpente é, portanto, uma poderosa metáfora da derrota de Satanás. Ele pode ter ganho uma vitória momentânea no Jardim do Éden, mas a sentença de Deus foi imediata. A serpente foi condenada a viver em um estado de humilhação contínua, prefigurando a derrota final do diabo no fim dos tempos. Como descrito em Apocalipse 20:10, no grande clímax da história, Satanás, assim como a serpente, será derrotado e lançado no lago de fogo para sempre, completando o ciclo de julgamento que começou no Éden. Essa transformação da serpente também tem implicações profundas para a humanidade. Ela simboliza a consequência do pecado e a realidade da separação de Deus. Assim como a serpente foi degradada por sua desobediência, o homem também foi afastado da plenitude da vida no Éden, vivendo agora em um mundo marcado pela dor, morte e separação de Deus. No entanto, a maldição da serpente também trouxe esperança. A promessa de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente aponta para a vinda do Messias, que derrotaria Satanás de uma vez por todas. Em última análise, a serpente não só perdeu sua capacidade de andar e falar, mas se tornou um símbolo da vitória de Deus sobre o mal. E como lemos nas Escrituras, essa batalha que começou no Jardim do Éden terminará com a completa derrota de Satanás na volta de Cristo, quando todo o mal será destruído para sempre. Aqui vemos a tática clássica do tentador. Ele não nega diretamente a ordem de Deus, mas a distorce levemente para semear confusão. Essa distorção da verdade é uma das marcas características de Satanás, que Jesus mais tarde chamaria de o pai da mentira. João 8, verso 44. Satanás sabia que para subverter o plano de Deus, ele precisava primeiro criar desconfiança em sua bondade. Ao insinuar que Deus estava privando o homem de algo bom, ele despertou em Eva o desejo de explorar a única coisa que lhe fora proibida. Na tradição cristã, essa serpente é reconhecida como Satanás. No Apocalipse 12:9, lemos: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo." Essa identificação conecta diretamente a serpente no Éden ao maior inimigo de Deus, Satanás, o líder da rebelião celestial. Desde o início da criação,
O plano de Satanás é subverter a ordem divina e corromper a humanidade. Ele, como anjo caído, foi expulso do céu por sua rebelião contra Deus. Isaías 14 versos 12 a 15, Ezequiel 28 versos 12 a 17. No Gênesis, a serpente é o primeiro movimento dessa guerra espiritual. Essa primeira vitória de Satanás trouxe consequências devastadoras. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e a maldição foi lançada sobre a terra e sobre a serpente. Gênesis 3:14 a 19. No entanto, Deus também profetizou o futuro. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Aqui temos a primeira promessa do Redentor, o Messias que viria para derrotar Satanás. Enquanto o Gênesis apresenta a serpente como uma ferramenta de Satanás, muitas culturas antigas viam as serpentes de maneiras variadas, muitas vezes associadas ao caos e ao mal. No Egito, Apófis, a serpente gigante, representava o caos e a escuridão, tentando destruir o deus Sol Ra e mergulhar o mundo na desordem eterna. Essa batalha entre Ra e Apófis é uma reminiscência da luta entre Deus e Satanás, com a serpente sendo o símbolo do mal que tenta desfazer a ordem da criação. Na Mesopotâmia, encontramos a deusa serpente Tiamat, no mito da criação. Tiamat, um símbolo de caos e destruição, foi derrotada pelo deus Marduk, que trouxe a ordem ao cosmos. Essa vitória de Marduk sobre a serpente ecoa a promessa em Gênesis de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esses paralelos culturais reforçam a ideia de que a serpente é mais do que apenas um animal. Ela simboliza o caos, o mal e a desordem. Mas no contexto bíblico, ela é o agente direto de Satanás, o líder da rebelião contra Deus. Desde o Éden, Satanás tem se mostrado um mestre da estratégia espiritual. Ele não ataca diretamente, mas manipula, engana e seduz. A tentação de Eva foi o primeiro ato de uma longa campanha para arruinar o relacionamento entre Deus e os humanos. Ao introduzir o pecado no mundo, Satanás esperava frustrar os planos divinos. Ele é chamado de o pai da mentira, João 8,44, e seus métodos se repetem ao longo da Bíblia. Na história de Jó, Satanás se apresenta como o acusador, buscando provar que os seres humanos servem a Deus apenas por interesse. Em Mateus 4, ele tenta corromper Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. No entanto, ao contrário de Adão e Eva, Jesus resiste e derrota Satanás no deserto. No Novo Testamento vemos a continuidade do plano de Satanás, que não desistiu após sua queda inicial. Ele trabalha ativamente para desviar as pessoas da verdade e da salvação. Em 2 Coríntios 4,4, ele é descrito como o Deus deste século, que cegou as mentes dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. O clímax do plano de Satanás na história bíblica se dará com a chegada do Anticristo. Enquanto o pecado entrou no mundo por meio da serpente, Satanás continua a orquestrar um plano global para destruir a criação de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo fala da vinda do homem do pecado, o anticristo, que se levantará contra Deus e enganará muitos. Ele será o culminar dos esforços de Satanás para estabelecer seu reino de caos na terra. O anticristo, possuído pelo poder de Satanás, enganará as nações e se colocará no lugar de Deus, exigindo adoração. Em Apocalipse 13, 1 a 8,
A besta que surge do mar é claramente identificada como uma figura movida pelo diabo, e ela enganará o mundo inteiro, até que Jesus Cristo retorne para destruí-la. O fim dessa batalha é prefigurado em Apocalipse 20:10, onde lemos que Satanás será finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. A história da serpente em Gênesis não é apenas o relato de um animal enganador, mas o início de uma batalha espiritual que se desenrola ao longo de toda a Bíblia. Satanás, o diabo, usa a serpente como ferramenta para destruir a humanidade, e seu plano continua ao longo da história, culminando na figura do Anticristo, que buscará estabelecer seu domínio final sobre a Terra. No entanto, o plano de Deus é maior. Desde a promessa de Gênesis 3:15 até as profecias do Apocalipse, Deus sempre anunciou a vitória final do Messias sobre Satanás e seus seguidores. E assim como a serpente foi derrotada no início, o Anticristo e Satanás também serão derrotados no fim. A serpente pode ter introduzido o caos, mas o Filho de Deus trará a restauração e a ordem eterna.